Está com medo de cair na malha fina? Chegou a hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. Você sabe por onde começar? Você sabe o que fazer para nunca cair na malha fina? Calma! Esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Gleice Vidal, sou contabilista da Sister Contabilidade. E desde já eu peço para você, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para muitas pessoas que estão aí desesperadas, não sabem o que fazer na hora do imposto de renda. E também peço para você se inscrever nas minhas redes sociais, para que você fique sempre atualizado. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu vou dar 10 dicas para você nunca cair na malha fina. São 10 dicas simples, porém muito importantes. Eu costumo dizer que as pessoas elas não tropeçam nas coisas grandes, elas tropeçam nas coisas pequenas, porque as coisas pequenas a gente costuma não dar muito valor, tá? Então, as coisas que eu vou dizer para vocês aqui são coisas simples, mas extremamente relevantes, ok? Vamos começar? Pega aí o papel e caneta, anota essas dicas e na hora de fazer seu imposto de renda, leve em consideração cada uma delas. Primeira dica. Cuidado na hora de preencher o CNPJ da fonte pagadora. Isso mesmo. Quando você pega ali o seu informe de rendimento, lá em cima está escrito CNPJ e o nome da fonte pagadora. Presta atenção nessa hora, tá? Tem muitas pessoas que escrevem errado, não confere o CNPJ da fonte pagadora e cai na malha fina por causa disso, tá? Então gasta um tempo, olha direitinho, vê se você colocou os números corretamente para não cair na malha, tá bom? Segunda dica, essa daqui pega muita gente e às vezes não dá para corrigir, às vezes não dá para retificar, tá? Porque perde o prazo, é bem complexo. Cuidado na hora de preencher as despesas com saúde e educação. O que acontece? Essas são despesas dedutíveis, tá? Então são despesas, são campos que o governo fica muito de olho, presta muita atenção. Porque, infelizmente, no passado, não muito distante, se desenvolveu uma cultura, né, vamos dizer assim, de inventar despesa para pagar menos imposto de renda. Porque são despesas, essas despesas elas abatem no total a pagar. E o pessoal colocava mesmo, fazia uns recibos qualquer aí e colocava, né? E isso não dá mais para fazer. Porque a malha fina da Receita ela está cada vez mais fina. Então, os dentistas, por exemplo, são obrigados a declarar, o dentista, médico, né? Se há um CNPJ, é obrigado a declarar também, né? Que é a DMED. E aí, cada vez a malha da Receita ela vai se conectando. E aí vai ficando mais difícil escapar, certo? Então, nessa hora, presta atenção, tá? Se você não tem o comprovante da despesa, não lance. Às vezes até uma despesa que você realmente teve, esqueceu de pegar a nota fiscal, esqueceu de pegar o recibo, tentou entrar em contato com um profissional e não conseguiu, não lança. A melhor coisa que você faz. Por quê? Se você cai na malha e não tem o documento para provar, você vai pagar um valor bem alto. Porque é como se você estivesse mentindo, fraudando, né, a Receita Federal. E aí não é divertido, não é legal. Eu já peguei um caso semelhante, a moça, ela errou, ela tinha realmente a despesa, mas ela errou na hora de preencher. E aí passou o tempo, ela não sabia, né? Porque quando a gente cai na malha fina, não vem uma carta, na maioria dos casos, né? Não vem uma carta física para nossa casa. Chega uma notificação no ECAC, no correio eletrônico. E a pessoa não sabia, né? Não chegou correspondência nenhuma e ela perdeu o prazo da retificação, não conseguiu retificar. E está devendo uma grana preta para a Receita Federal, que considerou que ela mentiu na declaração. Então, presta atenção. Não tem um comprovante? Não lança. Uma coisa importante também, na hora que você for preencher, presta atenção no CNPJ da clínica, no CNPJ da escola, CNPJ do plano de saúde, ou CPF do profissional de saúde. Presta bastante atenção, porque isso também dá malha fina, tá? Terceira situação para você evitar de cair na malha fina. E essa é uma situação muito recorrente também. Na hora de colocar o dependente. Quem pode ser meu dependente? Presta atenção nas regras. Tem pessoas, por exemplo, uma avó. Isso acontece muito com vó.
tá? Eu vejo aqui isso muito. A pessoa, a avó, ela tem lá os rendimentos dela direitinho, normalmente aposentadoria, né? E aí ela quer colocar o netinho como dependente. Não pode, gente. A menos que essa avó seja tutora desse neto, tenha a guarda do neto, não pode colocar, tá? Isso aí cai na malha assim fácil, tá? Então, não é seu dependente direto, não põe, tá? Não fique inventando, porque isso também dá malha fina. Vamos para o quarto item da nossa lista. Quando você lança o dependente, você precisa também lançar a receita dele, né? Normalmente as pessoas elas se preocupam assim, ó. Ela lança o dependente, esse dependente teve plano de saúde, teve escola que eu paguei. Ela lembra da despesa do dependente, porque isso traz dedução no imposto de renda. Só que ela esquece que esse dependente, se ele teve algum rendimento, né? Por exemplo, um caso aqui que eu vi não faz muito tempo. A mãe declara, né, faz a declaração de imposto de renda e recentemente a filhinha dela recebe uma pensão do pai, né, que faleceu. Então, tinha lá o pai dela faleceu, infelizmente, e deu uma pensão para essa menina, né, para essa menininha. E a mãe, como tutora da criança, tem que fazer a declaração e precisa declarar esse rendimento. Se ela não declara esse rendimento, ela cai na malha fina, tá? Então não adianta você declarar que tem um dependente. Se ele tem renda, precisa declarar. No caso, por exemplo, dos maridos, né? Costumam colocar as suas esposas, mas não coloca as rendas da esposa, não pode. Então se o seu dependente, ele tem uma renda, ele trabalha ou recebe algum benefício do governo, tem que colocar também, porque essas rendas vão ser somadas à sua renda de titular, tá? Isso dá malha fina também. Agora, uma outra situação, gente, um pouquinho mais complexa, mas que acontece bastante. Cuidado para não confundir PGBL com VGBL. São duas coisas diferentes, tá? O que é um, o que é outro, né? Quem sabe, quem paga, sabe o que é, né? Mas só para você aí que tá vendo e que nunca ouviu falar. PGBL são pagamentos de previdência privada. Pagamento de previdência privada é lá na coluna de pagamentos. Você lança ali. E VGBL? VGBL é uma aplicação, é um tipo de aplicação financeira. E aí você vai lançar lá em aplicação financeira. Então, porque o nome é parecido, cuidado na hora de lançar, tá? Que isso também dá malha fina. Outra coisa importante, né, que eu falei, mas eu vou falar de novo, que seria o nosso sexto item. Não lance despesas falsas, né? Falei isso lá em cima, para tomar cuidado na hora de preencher, e agora eu tô frisando de novo, não lança despesa falsa. Gente, não tem como mais escapar da Receita, não tem como dar um jeitinho brasileiro, nada disso. A Receita Federal ela é muito inteligente, ela tem ferramentas muito inteligentes, né? E ela sabe em tempo real praticamente o nosso andar, né? O nosso passo a passo, né? Eu já vi pessoas declarando no imposto de renda que era um pobrezinho, coitadinho, que não tinha renda nenhuma, mas no Facebook era um bacana, cheio de vida chique, né? E aí a Receita Federal fiscalizou ele pelo Facebook. Lógico, já devia estar ali de olho nele, na movimentação bancária dele, e aí conseguiu provas pelo Facebook e deu problema para a pessoa. Então, isso acontece, tá, gente? Então, cuidado, não invente despesas. Sétimo lugar, não coloque qualquer pessoa como seu dependente, como eu já havia frisado ali no caso da avó, tá? Quem que pode ser dependente? Quem pode, tá? Pode ser seu dependente diante da lei, permitido pela lei, no seu imposto de renda, só pode ser cônjuge, filhos e enteados, tá? Os pais idosos, pessoas que dependem de você, crianças e adolescentes que você tenha a guarda, você seja o tutor, aí pode. Fora isso, não pode, ok? A lei não permite. Em oitavo lugar, na hora de declarar, tenha em mãos todos os documentos que você precisa. Né? Recentemente uma amiga falou para mim assim, chegou a hora de declarar imposto de renda, Gleice. Você acredita que eu fico um dia para fazer uma declaração? E eu nem tenho muita coisa para falar. Mas aí eu fico perdida, aí eu fico caçando despesa, eu fico caçando informe de rendimento. Então
Então, o que você faz? Durante o ano, o que você faz? Chegou lá janeiro, compra uma pastinha simples, coloca as despesas ali, foi no médico, põe lá, né, o recibo do médico, do dentista, fez exame, né, pagou a escola, põe as despesas ali, tem em mãos, porque na hora de você fazer a declaração, você tem em mão todas as despesas direitinho, não vai ficar confuso, não vai fazer correndo e não vai cair na malha fina. Em nono lugar, é complementação, né? Faça com calma, não tenha pressa. Começou a fazer hoje, percebeu que você não está, né, com a cabeça muito legal para pensar? Para um pouco, termina amanhã. Não tenha necessidade de fazer as coisas correndo. Faz com calma, vê se está certo, verifica, confere, gasta tempo fazendo, mas fique seguro de que você fez tudo corretamente. Procura as informações. Hoje tem tanta informação na internet, informação relevante, né? Eu fiquei com dúvida, como é que eu lanço isso daqui? Procura, você vai achar informação. Procura em 2, 3 sites diferentes, bate as informações, você vai conseguir fazer a declaração direitinho. Agora, em 10º lugar, mesmo com todas essas informações, com auxílio da internet, enfim, você ficou com dúvida, sua situação é complexa, porque declaração de imposto de renda é muito pessoal. Vai depender, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm aplicação na Bolsa de Valores, tem pessoas que investiu em criptomoedas, tem pessoas que o filho está fazendo faculdade no exterior. Como é que faz? Como é que cada caso é um caso? Então, assim, se você ficou inseguro, mesmo com todas as informações, ficou inseguro, procure um profissional. Tem pessoas que fazem declaração de imposto de renda, cobra baratinho. Gente, não tenho nada contra. Tem pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e cobra baratinho. Tudo bem, não tem problema. Mas na maioria dos casos, a pessoa não sabe o que está fazendo. E também não se importa, porque quem vai cair na malha fina não é ela, é você. E ela não tem essa responsabilidade, ela não se sente na responsabilidade de corrigir sua declaração, caso seja necessário, né? Então é cada um por si. O que eu aconselho? Não procura o baratinho, a menos que você conheça o trabalho da pessoa, saiba da índole da pessoa, né? Mas tudo que é baratinho a gente tem que ficar com um pouquinho o pé atrás, né? Porque não dá para saber se realmente a pessoa sabe o que está fazendo. Procure um profissional da área contábil, um contador. A pessoa ela vai saber exatamente, ela conhece a linguagem contábil, ela conhece aqueles documentos, ela vai fazer certo. Né? E ela tem a responsabilidade de corrigir caso ela tenha errado, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Você gostou? Foi relevante? Tem alguma outra dica para passar aqui para os nossos seguidores? Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.